Nos acompanhando em mais um Anhanguera Cast. Seja bem-vindo nesse Anhanguera Cast especial Semana Santa, né? E não podíamos pensar de forma diferente, né? Precisamos refletir um pouco mais sobre essa semana. E hoje o convidado que estará entre nós para refletir, ele é professor, formado em letras, né? Escritor, foi editor meu. Então ele também é professor, poeta, pastor. André Olímpio, um conhecedor aí desse, vamos dizer assim, conhecedor profundo da história que permeia essa semana. Uma semana especial, uma semana que as pessoas param um pouco o seu momento para refletir sobre a história de alguém que no passado marcou tanto a história, não só nossa, mas a história que tende a ser de todos que estarão por vir ainda. E sobre essa questão da Páscoa, está chegando aí o Domingão de Páscoa, né? E o pastor já antes de começarmos já trouxe aqui uma reflexão sobre essa Páscoa que significa passagem. Então, muito obrigado, pastor André Olímpio, por comparecer nesse Anhanguera Cast especial Semana Santa, deixando claro que foi convidado também um frei, né, que se comprometeu a estar junto conosco, mas não pôde por uma questão de agenda, cancelou agora há pouco. Mas, enfim, tudo converge para a história de Cristo. Então é sobre isso que nós vamos refletir neste programa. Sobre essa questão da Páscoa, muito obrigado, André Olímpio, pela presença. Professor, pastor, prefere que chame como? Pode chamar de ideia só, tá ótimo, André. André, é isso aí. Então, André, me diz aí, sobre Páscoa, esse domingão de Páscoa, você fez uma reflexão aqui, significa passagem, conta aí pra nós um pouco. Professor, obrigado. Fala um pouco mais perto, porque senão não vão pegar, não. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite. É um prazer poder servir ao Senhor perto de você. Obrigado mesmo por tudo aí, um abraço para todo mundo que vai ver. Deus abençoe vocês. Sobre esse tema é interessantíssimo, né? Perceber quais os momentos foram ditos, qual foi o primeiro momento dito, quando foi pronunciado e por quê, né? Que até a gente chegue na questão de Cristo libertador, tem outras tipificações dele, né? Que nós vemos na Bíblia, que nós vemos nas Escrituras e por aí. Que é um ser tão admirado dentro da religião, fora da religião, a ponto de dividir o tempo, antes dele e depois dele. Mas existem estruturas que colaboram, né, até a chegada dele. E depois dele, essa estrutura é tão bem fundamentada que ela continua a ponto de desaguar em nós, né, chegar até nós. Mas então aí, vamos ver o que vai ser hoje. Vamos junto. A Páscoa, num primeiro momento, ela aparece para os judeus na saída do Egito, né? Conta um pouco sobre essa história. Exatamente. Primeiro momento, primeira menção de Páscoa, né, é em Êxodo 12, na onde tá entre ali o relato das 10 pragas do Egito, e aí nós vemos que tem um momento lá que é a última praga, que o Senhor diz que vai tocar nos primogênitos. Nesse momento ele faz um pedido para Moisés, ele fala com Moisés e Moisés fala com o povo, né? Tem sempre um intermediador, até nisso nós vemos a semelhança dele com Cristo. Moisés influencia o povo para que passe sangue de um animal no batente da porta. Daí vem a ideia do sangue do cordeiro, é isso? Exatamente. Existem versões que nós vemos que aparecem cordeiro, existem versões que não mencionam, né, o animal. Mas é importantíssimo essa ideia de mencionar o cordeiro, porque mais para frente esse cordeiro cria corpo. Esse cordeiro anda no nosso meio. Esse cordeiro fala como homem, anda como homem, vive como homem. Aí a libertação cria um mapa muito maior,
a ponto desse mesmo cordeiro, sem que nós o vejamos com olhos físicos hoje, nos liberte ainda hoje. Então, quando nós vemos a primeira menção da palavra Páscoa, né, Pessar, do hebraico, significa passagem, significa disruptura de um lugar para outro, a saída de um lugar para outro. Justamente é o que Moisés faz. Antes das 10 pragas, existe a morte dos primogênitos, que é na onde tem o sangue no batente, e por aí o significado da Páscoa, no hebraico, passagem. A primeira celebração é uma refeição meio que apressada. A gente tem que comer para sair correndo daqui. Tem que ficar forte para sair daqui. Êxodo 10, 11, né? E aí a gente tem menções anteriores indiretas disso. Nós vemos uma tipificação de algum libertador que a lei não conseguiria mensurar. Então a gente está falando de menções como Gênesis 22, menções em Êxodo 4, 22 ao 23, mas também o desenho da Páscoa se dá no Novo Testamento também. Entretanto, é como a gente falou, cada um que tem a sua fé, independente de qual seja, se a sua fé acredita em Deus, acredita na soberaníssima Trindade, ela acredita no fundamento dela. E o fundamento da Páscoa se põe sobre a lei, que mais para frente acontece a Páscoa real. Que quando o povo sai do Egito, e existe um motivo pelo qual o Senhor levou o povo para o Egito, existem questionamentos dos tipos, mas se Deus dá o livre-arbítrio, por que ele fica bravo se a gente não obedecer? Não é isso. Veja bem, existem filhos mais velhos, é uma forma, né? Parábola. É uma parábola. Filhos mais velhos que fazem o que querem. Mas existem filhos mais velhos e obedientes, que fazem o quê? Eles fazem assim, eu quero viver dentro da casa do meu pai. Aí o pai diz, então para viver dentro da minha casa você tem que obedecer os meus mandamentos. Esse daí é a questão daqueles que passaram da segunda folha do contrato, vindo por meio de Cristo, assinado com o sangue, dito, pronto, eu te libertei. Então, quando nós vemos a ideia de Páscoa, o Cordeiro Pascal, não é só comer chocolate, não é só isso. Coma chocolate, mas lembre-se, né? Façam isso em memória de mim. Teve um libertador que nos tirou de um lugar, tirou nossos pés de um lugar ruim e nos firmou em uma rocha poderosa. E o nome desse cordeiro é aquele que Moisés simbolizou passando sangue no batente. Depois viriam outros que mostrariam, é uma profecia tão bem amarrada que diz, é um cordeiro, um cordeiro, um cordeiro. De repente, perguntam para um dos discípulos, quem é esse? Ele fala, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que passou sangue nos umbrais do céu, não foi nem no umbral da porta, foi do céu. Ele falou, pronto, tá feito. E aí a gente pensa, mas se a Páscoa é só uma festa de uma data, acabaria ali. Mas o que a gente está dizendo é tão mais profundo que foi um trato mais ou menos assim. Deus, no Antigo Testamento, envia profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento desaguam em Cristo. E aí poderia acabar, mas não acabou. Depois de Cristo, ele veio até nós como um corpo de homem, um cordeiro, morreu por nós. E o que aconteceu? Quando ele voltou, ele disse, agora vocês têm entrada junto comigo. Esse é o simbolismo da Páscoa, essa é a visibilidade que a gente deveria ter na Páscoa, um dia reflexivo, para a gente pensar em alguém que, sem nos conhecer, falo de presença, né? de sentar com a gente, morreu por nós. Então, ultrapassa a questão de paixão, como nós falávamos agora há pouco. É um amor que nunca, nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de fé conseguirá explicar. Ele fez. Eu entendo que por mais que não exista, né, uma data do nascimento de Cristo, uma data para a morte e ressurreição de Cristo, esses momentos que estão no nosso calendário nacional é um momento a mais para todos aqueles que acreditam na figura de Jesus Cristo. Pare um pouco e reflita, né? Nós estamos, como você disse, né, ovo de Páscoa, algumas situações comerciais, eu particularmente sou contra,
Mas eu não sou a maioria, né? E nem sou comerciante. Talvez se eu fosse comerciante, eu ia achar interessante vender, né, cestas, né, ovo de Páscoa e tudo mais. Mas bom, vamos. Você já trouxe no final da sua conversa essa concepção, né, do Cristo Cordeiro, né? Mas antes disso, lá nos profetas, 700 anos aproximadamente, o profeta Isaías escreveu: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Quem é esse Emanuel, pastor? Emanuel tem um nome. Emanuel é Jesus Cristo. Jesus o Cristo. É aí que se dá as questões de amarrações tão perfeitas da Bíblia. Humildemente, eu não conheço tudo. Ainda tem muito dentro daquela revelação que nós conhecemos como Bíblia. Tem muito, né, dentro da nossa fé para aprender. Mas, quando nós vemos Isaías apontando para alguém, ele está dando continuidade para o que Moisés apontou. Virá alguém, virá alguém. Imagina Moisés dizendo: vocês me acham grande? Vocês vão ver aquele que vai vir. Aí esse burburinho vai até porque é interessante a gente falar isso, que a fé hebraica, né, judaica, ela é por tradição oral. Então o pai pega o filho, quando o filho nasce, ele recita ali um salmo, uma parte da Torá, que todo mundo tem essa parte, se chama porção. Aquele filho nasceu com aquela porção, aquele filho nasceu com aquela porção. Então imagina que antes de Cristo vir, a fé era proferida pela fala, né? Então vai se falando, até chegar aquele que todas as bocas distintas, pessoas que não se conheciam, falam. Então se você pegar eu, você, outra pessoa que seja, e colocar assim para escrever um livro sobre amor, cada um terá uma opinião, Sim. Cada um terá uma forma de se desaguar sobre o que vai escrever. Mas se você pega 66 autores e você coloca 66 autores para escreverem sobre um só homem, e isso ser tão assertivo, a libertação não foi só uma passagem física, né? Foi uma passagem de mentalidade. Tanto é que quando tem o questionamento de assim, por que Deus ama e levou o povo dele para o Egito? Bom, se você vê, isso começou antes, né? Lá em Abraão, a gente vê algumas descidas do povo até o Egito quando tinha muita fome. Aí você vê José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos para o povo do Egito. Mas José governou, e para governar você não pode sair do lugar. Você tem que ficar lá, você mora no lugar. Depois vem Moisés. Um tempão depois vem Moisés, que liberta o povo. O povo está com a cabeça tão incrustada naquilo, na ideia de que aqui é melhor, aqui a gente tem lugar para morrer. Tanto é que quando Moisés está na frente do Mar Vermelho, o povo fala assim: ô Moisés, se você trouxe a gente aqui por falta de lugar para nos enterrar, não precisava, a gente tinha lugar lá. A questão de passagem é a mente, né? Como o Senhor tem poder no passado, no presente e no futuro. Eu não estou falando do futuro que eu estou dizendo agora, já passou. Eu estou falando do futuro que eu não vou estar mais vivendo. Ele tem controle de tudo. Como ele sabia disso, ele falou: eu preciso purificar o meu povo. Purificar o povo de Deus talvez é difícil ouvir dessa forma. Mas aqui nós estamos em uma mesa de filhos que quiseram ficar na casa do pai. Então a gente não obedece Deus por coisas minúsculas. A gente quer obedecer, a gente busca obedecer a Deus no todo. E buscar obedecer a Deus no todo é entender: se o Senhor me leva para um lugar ruim, é porque Ele quer purificar algo em mim, mesmo que não seja bom para mim. Aí você vê que a Páscoa significa sair de um lugar que para mim era bom, para ir para um lugar onde não é bom. Mas nesse lugar tem comida, nesse lugar quando tá sol demais tem nuvem, nesse lugar quando tá frio demais de noite tem uma coluna de fogo. Como que eu posso dizer que essa passagem, essa forma de migrar alguém de lugar não é boa? É claro que é. Olha até onde nos trouxe, ainda que não seja bom para nós, porque como são datas que, como poderia dizer, datas que de forma capital geram muito dinheiro, o fato real é esquecido.
Infelizmente. Assim como o Natal não tem nada de Papai Noel e é o que aparece mais é justamente a parte comercial, né? Por questão de comercial em televisão, internet e tudo mais. E o personagem daquela data acaba ficando em segundo plano. E é um ponto interessante ainda sobre o nascimento, porque essa passagem para mim ficou muito claro. A passagem quando você fala sobre o êxodo, a saída do Egito, chegada na terra prometida, todo o processo, maná desceu do céu, Sim. faltou água, da rocha verteu Saiu. água. Então, Deus proveu, né, todas aquelas gerações que ali passaram a saída do Egito e a chegada na Terra Prometida. E um ponto interessante, né, como é o cuidado de Deus, né, mesmo nessa passagem, né, o sol forte, né, você no momento de sol forte você tinha aquela nuvem, né, que protegia os filhos de Deus, e no momento de falta de luz, falta de iluminação à noite tinha aquela coluna de fogo para iluminar, para o povo continuar seguindo sua jornada e seguindo o seu caminho. Se for adentrar nesse assunto, né, do cuidado de Deus com o seu povo, isso a gente ficaria bastante tempo. Mas ainda falando dos profetas que anunciavam muito antes, falamos de Moisés 700 anos antes, mas não é muito diferente quando a gente fala de Miqueias, que também foi um profeta anterior a Cristo que já anunciava o local. E tu, Belém Efrata, pequena entre os milhares de Judá, leão da tribo de Judá, né? Aí, de ti me sairá o que será senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Até o local, só faltou falar da manjedoura. Quando você vê essa assertividade em geografia, você percebe que como o Senhor se encontrou atrás lá com o povo, ele continua com a sua nuvem. Inclusive em Hebreus, o livro de Hebreus diz: nós estamos cercados de uma nuvem de tão grande testemunhas. Claramente se dá com pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas essa nuvem, imagina só, que nessa nuvem está Moisés olhando e dizendo: depois de Cristo agora eu vejo um movimento diferente. Imagina quando chegarmos no descanso eterno de cada um desses homens olhar para nós e dizer como era ter ele se movendo dentro de você. Isso daí é a parte que nenhuma cabeça humana, por mais que estude muito, a gente tem que ter a humildade de dizer assim, né? Meu Deus, percepção de loucura. Mas a questão da nuvem, que você mesmo falou, pensa só que essa nuvem agora ela é coberta como uma nuvem forte, que traz sobre a cabeça de todo mundo uma iluminação sobre como foi tão assertivo o amor de Deus em nos dar um endereço, nos dar um nome, Emanuel, em nos dar a mulher, vai vir de uma mulher assim, assim, assim. Virgem, né? Exatamente. Isso. Zacarias fala isso também. Que ou alguns homens andariam pegados na barra da saia desse homem. São os discípulos. Veja bem as assertividades que os caras tinham. É demais. E outra profecia que eu acho muito interessante, eu nem coloquei no meu artigo, que estará disponível também daqui a pouco, mas também a profecia sobre João Batista, né? Sim. A voz que clama do deserto, Sim. né? Então, cara, anunciando a chegada deste Senhor, deste Messias, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais sobre a história dele hoje. Aí a gente percebe, nossa, centenas de anos antes do fato estava sendo anunciado aquele fato. E é um ponto interessante que eu gostaria de destacar no nosso papo aqui, os 12 anos. Né? A gente percebe, né? Sabedoria é algo tão difícil de se chegar, e você com 12 anos estar em meio de doutores, ensinando-os, né? E outra, os doutores compreendendo que sobre ele há uma sabedoria. Existe algo diferente, né? Exatamente. Os pais dele vão em uma festa, né? E aí acabam esquecendo ele. E aí, quando eles se dão conta que o menino estava sumido, eles voltam, procuram no lugar onde ele estava e dizem: vocês viram o menino assim, assim, assim? Dão as características. E eles falam: ah, ele tá ali com os doutores. Quando o pai e a mãe chegam, percebe uma criança, né, de 12 anos, explicando para os doutores sobre coisas que os doutores estudavam para saber
e já estava naquele menino. Então, existem questionamentos, a gente precisa ter essa humanidade de permitir os questionamentos de humanos como nós. Somos humanos. Como então? Como pode? De que jeito? Imagina que a faculdade de Jesus são os profetas, né? E os caras já vinham falando tanto de como ele seria, que todos os judeus, como eu tinha dito anteriormente, tinham o costume de levantar a criança e falar: herdei do Senhor o varão, porque eles esperavam o libertador. E aí não era aquele, podia ser um Sansão, podia ser um Moisés, podia ser um José, mas o libertador tinha nome, o que você acabou de dizer, Emanuel. Como esse menino consegue saber tanto? Como esse menino aprende tanto? A escola dele, a humildade dele, mesmo sendo Deus, como diz a Bíblia, sendo Deus não quis ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou forma de servo e se posicionou como eu e como você, homem de dores, né? Inclusive em Isaías tem as orações do servo sofredor, que é justamente esse, que depois a gente 53 de Isaías, mas também tem 22 de Salmos, os Salmos de Davi, incrível, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre eles aqui um pouco mais à frente, mas a gente percebe, né? Mesmo Jesus Cristo, né? Na história de Cristo, ali da infância e juventude, tem poucos relatos na Bíblia, dando para nós a clara noção que ele, nesse período, ele aproveitou, né? Ele esteve como uma criança, como um adolescente, assim vai, até que chega por volta dos seus 30 anos, que é o tema que nós vamos falar agora, o batismo de Jesus Cristo. Ali alguma coisa ficou muito clara, né? Nesse batismo de Jesus Cristo, né? Nessa figura de João Batista falando para ele que não era digno nem de, né, tirar a sandália dos pés dele. Conta um pouco mais sobre esse momento. Claro. Veja bem, João Batista é tão importante na história que até o próprio Isaías fala dele. Fala que seria como uma pá que abriria os caminhos, né? E aí quando nós vemos essa citação, imagina, você ser citado por Isaías. É outra coisa, é outro nível. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Isaías, que citou Jesus e falou: mas tem outro rapaz. E esse rapaz é João, né, que ia à frente, e ele é a última voz profética, embora muitas pessoas, isso aqui não é um ataque, jamais, não seria. Muitas pessoas falam do ministério profético, até mesmo Paulo fala, busquem o dom de profetizar e tudo mais. Nós percebemos uma assertividade na voz de João Batista. A assertividade dele é: todas as profecias vindouras que vi antes se completam nele. É como se todos os profetas estivessem com a mão no ombro de João Batista, um colocando a mão no ombro do outro, até chegar em João Batista dizendo: João, é ele. Esse é o cara, João. João não tem outra expressão senão: é Isaí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que eu não tenho nem o direito, nem limpeza suficiente para tirar do pé dele as sandálias. Veja bem, para o judeu tudo isso, todos os símbolos, tudo, até a sandália. Tanto é que a sandália é mencionada lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés está conversando com Deus, Deus fala bem assim: tira a sandália dos seus pés. Por quê? Sandália o lugar onde você pisa é santo. Sandália representa histórico. Então ele reconhece que o histórico de Jesus é grandioso. A ponto de pensa só, um cara só é dito na infância, algumas partes dele, bem poucas. Passam 30 anos, o cara aparece. Primeiro sermão de Jesus, ele ministra o sermão do profeta Isaías. Ele abre o rolo e diz o que Isaías tinha dito muito tempo antes. Ele abre e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Acabou. Ali os olhos já ficam claros de que é Ele. A gente pode descansar. A gente tem paz agora. E não foi aceito. Não. Né? Acharam que eram umas blasfemas, né? Vamos mandar. E aí cumpre, né? Que ele não seria bem quisto entre os seus. Sim, né? A Bíblia mesmo fala, a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, né? E quando Jesus começa a ministrar, que ele diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para fazer com que ela tenha sentido, vira uma bagunça. Porque é uma blasfêmia você citar o nome de Deus
para os hebreus, para os judeus, diretamente. E Jesus meio que vira a mesa quando ele diz, eu sou filho de Deus. Aí eles falam, não. Ué, tem uns que até tem uma citação maravilhosa que diz, você nem tem a idade de Abraão para dizer. Aí ele fala bem assim, pois é, Abraão me viu e se alegrou. É incrível E a descida do Espírito Santo, né? Que voz forte. Eis o meu filho amado de quem me comprazo. Essa passagem, né? Ela se repete na transfiguração. Na transfiguração de Jesus. Obedeçam ele. Esse é o meu filho amado. Obedeçam ele. Veja qual é o nível de Jesus, né? Nós não percebemos no Novo Testamento nenhum outro, a não ser o próprio Paulo, que faz coisas muito grandiosas. 60% do Novo Testamento é escrito por Paulo, mas o cara que escuta a voz vinda do céu é Jesus. Então, nessa cadeira fica difícil, porque até mesmo quem estava no lugar, quem pôde ouvir, falou assim, não, foi só um estrondo do céu. Como aquele que diz, eu prefiro não escutar, eu prefiro fingir que não ouvi. Mas era o pai dizendo, é o meu filho, obedeçam ele. A descida do Espírito Santo no batismo de Jesus, é muito, muito bonito. E ponto interessante, a gente falar do batismo de Jesus, descida do Espírito Santo, simbolizando um poder que já estava nele, né? Mas ali com aquele simbolismo, né? Com a voz de Deus anunciando para todo mundo, este é o meu filho, né? Com tudo isso acontecendo, ele ainda passa por um jejum para ser tentado pelo adversário. Mateus capítulo 3 acontece, vamos ter certeza, porque eu sou humano, né? Eu posso errar. Mas aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus... 3 ou 4, porque 5 já é o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, não é? Isso. Então é Mateus capítulo 3, vamos ver aqui, verso 1. A pregação de João Batista, João da Testemunha de Cristo, o batismo de Jesus. Mateus capítulo 4. A tentação. De Jesus, ele passa por isso. Mesmo assim, você vê, mas sempre vai ter esses questionamentos e é de se entender, né? Porque a história da Bíblia, se você vê apenas nos altares e não se deleita nele em casa, porque a gente lê uma revista, né? Mas meditar é só na palavra. Então, leva tempo para se construir uma fé. Eu estou em construção ainda. Leva tempo. Então, quando a gente vê, poxa, mas se Deus é bom, como ele leva o próprio filho dele? Ele levou uma galera pro Egito. Ele levou um pessoal pro Egito para poder purificar. E ali nós vemos a humanidade de Jesus, né? Nós acreditamos que ele é 100% homem, 100% Deus. E aí a gente vê Jesus falando, tudo bem, você pode me oferecer poder, mas nenhum poder se compara com o do meu Pai. Você pode me oferecer pão, mas nem só de pão viverá o homem. E a gente vê que são coisas que... Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ali ele afirma... Ali ele afirma para todo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou. E assim, é um ponto interessante, né, que tentação, ele escolhe os discípulos, até nós, professores. Graças a Deus, né, por essa nós, professores, nos espelhamos muito na maneira como ele ensinava e exortava os seus discípulos. Para mim, o maior professor de todos. Você concorda? Com certeza. Ele usava parábolas, né? Para chamá-los a atenção. E a gente vê o cuidado, né? De ele sendo Deus, aí ele falou, mas eu também sou homem. Aí ele tem que diminuir a revelação até chegar na cabeça dos homens. E ainda tinham outros, bem perto da crucificação dele, tem uma parte lá que ele fala com Pedro, né? Pedro é visceral, é um amor arrebatador. E aí Jesus fala, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. 3 vezes me negarás. Aí Pedro, eu não, estou disposto a morrer com você. Eu te amo acima de tudo, não sei o quê. Aí Jesus fala, Pedro, fica tranquilo. E ainda tem um aviso, ele fala, quando você se converter. Mas ele andou 3 anos com Jesus e ainda não tinha se convertido? Pois é, a gente vai andar tanto tempo e vai demorar tanto para se converter. Converter não é mudar o caminho, é a passagem de mente que eu deixo a minha de lado e com muita humildade eu falo, Senhor, pousa sua mente sobre mim para que eu entenda isso. Porque para entender a palavra não é de um dia para o outro. Você vai ler, o Espírito de Deus vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te iluminar no que precisa.
mas nunca nós teremos. É até um erro a gente falar mal de Pedro. Pensa, você tá na frente do cara que todo mundo da sua família falou que viria. Toda a lei falou que ele estaria ali. Então seu coração tá arrebatado de amor. E no erro dele, mostra também a misericórdia de Deus com o homem. Né? Com certeza. Então ele coloca Pedro como a pedra sobre a qual construirei, né, a minha igreja. Né? E vamos lá, mas essa pedra teve falha. Então, Né? E ele mostra que a igreja também será repleta de pessoas com falhas e que na figura dele poderá ser transformados a depender, claro, da sua honestidade com Deus e a busca pelo perdão. Mas 31, 32 anos, em 2 anos aproximadamente, quanto milagre Jesus fez aqui na terra. Quantas coisas, leprosos, cegos, mudos. Tem algum que marca assim, que você fala, não, esse foi um milagre que na minha conversão cristã marcou? Nossa. Agora você me pegou. Esse é o podcast. Bom, o endemoniado gadareno, eu acho muito legal. A força, né? A gente passa por alguns detalhes e não percebe que quando o pessoal tá no barco, né? Jesus está dormindo e esse ser, essa entidade do outro lado já percebeu. Então o vento começa a mudar e se fosse o vento do pai dele, do pai de Jesus, ele não repreenderia. E aí Jesus fica deitadinho dormindo, o pessoal tudo correndo no barco. Jesus, você vê os homens fortes, os homens tudo barbudo e correndo dentro do barco com medo. Aí, Jesus, ele não se importa que a gente vai morrer. Aí Jesus levanta e fala, meu, o que está acontecendo? Olha o vento, olha as ondas. E para um pescador como Pedro, que provavelmente era o cara que conduzia a embarcação, porque era um pescador, você vê que Pedro sabe o que é água. Mas existem 2 momentos que ele sente medo. Quando Jesus chama ele para andar sobre as águas e quando Jesus, eles acordam Jesus. A grande tempestade. Quando eles veem isso daí, o meu coração de criança sempre fica quente. Sempre. Porque Jesus fala que nem um herói, né? Eu repreendo o vento e tudo mais. Aquieta-te, vento. Olha só. Parou o vento, a tempestade. Do mesmo jeito que ele tinha parado o sol lá atrás. Lá no boa. No Antigo Testamento. Aí você vê que todos os fenômenos naturais, né, tem relação com esse verbo. O verbo que está em 1 João, que fala que o verbo se fez carne. E habitou. Né? Verbo é palavra. E a palavra anunciou a criação de todas as coisas. E aí tem uma relação direta com o próprio Cristo anunciando que ele estava. Né? Ele estava. Então, é um processo, essa relação, poucas pessoas fazem, mas tem uma relação direta com a Trindade. Né? Com certeza. Quando ele fala, eu e o Pai somos um. Quando ele fala, se eu não for, o Consolador não vem. Ele está falando de 3 pessoas. Ele não está falando de uma. Não tem como. Mas ele é Deus. Sim, na questão de Deus, ele é Deus. Mas nós precisamos lembrar do tripartido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando Deus Pai está no Antigo Testamento, a gente vê todas aquelas coisas. Abre o mar, faz umas coisas muito mirabolantes. No Novo Testamento, é o Deus Filho. Então ele já vem mais moderado. Ele vem entendendo na onde ele está pisando. Porque se mataram ele sendo tão bom, imagina o que aconteceria. Tanto é que Pedro fala na transfiguração, façamos uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. Ele fala bem assim, não, Pedro, não. Porque é natural da gente adorar coisas. Veja lá, no Antigo Testamento, Moisés acabou de fazer a galera comer maná, beber água, atravessar o mar. Quando Moisés subiu para falar com Deus, detalhe, Deus chamou o povo. Mas o povo viu um monte tremendo e falou, não, Moisés, a gente tem medo, vai você e fala com ele. Moisés era tão humilde que subia, e aí ele ouvia Deus falando, Deus deu os 10 mandamentos para ele. Quando desceu, Moisés colocava um pano, né, um pano sobre o rosto dele, para que ninguém adorasse ele. Que ficasse claro, não é a mim que vocês têm que adorar, é a Deus, o Todo-Poderoso. Quando ele desceu, o povo já estava adorando o bezerro de ouro, porque a galera, nós, humanos, temos a necessidade de adorar algo, de perceber alguma coisa mais forte que a gente. Há de se perceber até mesmo um ateu que eu gosto muito, Stephen Hawking. Esse cara falou assim, quando ele percebe a grandiosidade, buraco negro,
planeta, ele falou, eu não sei se Deus existe, mas tem alguma coisa muito forte por trás disso que rege todas as leis. Ainda que não queira, é uma forma de dizer, no meio da minha descrença, há uma crença. É o inimaginável, né? É. Mas vamos andar um pouquinho mais nessa cronologia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num filho de jumenta, Zacarias 9:9. Ele veio, entrou numa entrada triunfante, né, aqui nessa Semana Santa, marcada pelo Domingo de Ramos, né, que as pessoas vão lá, faz aquela procissão toda simbolizando a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Que momento especial, né, meu irmão? Detalhe, né? Você falou sobre... Profecia de aproximadamente 600 anos antes de Jesus Cristo. Olha que coisa incrível, né? O que é a profecia, né? Sofonias também fala isso, Zacarias 9:9 fala isso, Lamentações 1 fala isso. Enfim, quando Jesus tem a entrada triunfal dele, em cima de um jumentinho, para que a profecia toda, parece uma coisa de louco, tivesse sentido na pessoa dele, ele fala para um dos discípulos, vai lá e pega um jumentinho para mim. Meu, ele podia entrar num asalão, ele podia entrar num cavalo grande, ele podia entrar na sua pompa de rei, e o que era todo mundo queria, né? A gente quer um rei para ser... Por isso que Jesus para libertar o povo. Exatamente. A gente quer um governador sobre a gente. Mas mandou José, vocês não entenderam. Mandou Moisés, vocês não entenderam. Eu não vim para governar aqui. Tanto é que o próprio Jesus fala, meu reino não é aqui. E aí, quando ele entra, as crianças percebem primeiro. E aí a questão de professor, do apego que a gente tem sobre falar que Jesus é o maior professor, e de fato é incontestável, não tem como falar que não, né? A humildade dele para ensinar crianças, e as crianças sem ouvir muito gritavam, Hosana ao rei nas alturas. E os leprosos doentes falavam, filho de Davi, Jesus, raiz de Davi, porque eles sabiam que era um rei. Mesmo que não E essa linhagem também estava na profecia, que ele faria parte da linhagem de Davi. Exatamente, exatamente. Tudo muito amarrado, tudo muito perfeito. Você vê até uma fé que não é semelhante à nossa, os muçulmanos, né? Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por eles. Uma vez eu vi um muçulmano falando que para você ser muçulmano de verdade, você precisa acreditar em Jesus. Você tem noção do tamanho? Jesus não é um dia da semana. Ele não é 2 horas de culto. Ele não é isso. Ele não é. Por isso que ele diz para a mulher samaritana, né? A mulher samaritana quer entrar em um debate teológico com o Filho de Deus. Aí ela fala, Jesus, nossos pais dizem que é ali ou que é ali que se adora. E não onde o Senhor diz. Ele para, fica olhando para ela, fala, bom, até a teoria você conhece bem. Eu vou te falar a prática. Chegou a hora e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E você percebe, a entrada triunfal, entrou, cumpriu-se a profecia, ele reuniu, né, os seus discípulos para a primeira Santa Ceia, né, conta um pouco sobre esse sacramento que é muito utilizado, né, nas mais diversas religiões, o sacramento da Santa Ceia, que é justamente a Páscoa dos cristãos, não é isso? Que é a passagem, marca da passagem. Tem ele é tido como Cordeiro Pascal, como a gente disse, e aí quando ele vem e separa o pão, isso aqui é meu corpo, tanto é que Paulo, sem ter andado efetivamente com Jesus, ele fala, porque na noite em que foi traído. Olha o detalhe dessa profecia contínua. A gente não está falando de uma profecia que, por exemplo, algum irmão é tocado pelo Senhor e aí o Senhor fala tal coisa para o meu filho. Não. Aquela profecia ali vai acontecer e amém. Mas a profecia viva, nós estamos falando dela. Até quando nós vamos ao momento da ceia, na igreja é lido o mesmo texto que Jesus leu, que Paulo ensinou e hoje a gente reproduz, sabe? Então, quando nós vemos essa questão de como ele separa o pão, dele querer lavar os pés dos discípulos, olha só que humildade, ele cinge o lombo dele
com uma toalha, e ele diz, eu tenho que lavar os pés de vocês, senão vocês não têm parte comigo. Aí chega na vez de Pedro, Pedro fala, essa água tá suja. Aí ele fala, Pedro, se você não lavar o pé, eu não tenho parte com você. Aí Pedro já exagera, né? Como aquela criança apaixonada, cheia na frente do seu super-herói. Então me lava o corpo todo? Não, Pedro, é só o pé. É só o pé. Todos os momentos que Jesus reunia os discípulos, os amigos dele, ele falava, eu vim para isso. Aí os discípulos não entendiam. Ué, mas não tô entendendo. Um exemplo muito marcante é quando acaba o vinho em uma festa. Isso aí, o primeiro Jesus... milagre, né? Primeiro milagre. A mãe de Jesus corre nele e diz, Jesus, acabou o vinho. Aí, mulher que tenho contigo. Não é chegada a minha hora. Eu acho que ali ele falou, opa, não, peraí, frase não era pra esse momento essa frase. Ele diz, cadê, mãe? Onde que tá? Ele lembra, mãe, opa, mãe. Ah, mãe, você percebe como Deus se deixa perceber? Existe uma coisa que nós estudamos chamada revelação geral. De como Deus se deixa perceber em diferentes formas do mundo. Onde a palavra não chegou, Deus já se revelou. Ele tá solto por aí, convertendo quem ele quer. Quando nós vemos a questão de como algumas tribos se correspondem, como elas se comportam em algum momento de comer, você vai falar, eu vi isso na Bíblia. Se você perguntar para elas se elas já viram a Bíblia, elas vão falar, não, revelação geral. Deus já esteve por ali e quem está atrasado é a gente. Quando a gente vê tudo isso, principalmente esse momento que você falou, da primeira e a última ceia de Cristo, que ele fala, já era, o que vai acontecer essa semana não vão ser coisas boas, vocês não vão estar comigo. Ele cita outra profecia, Jerusalém, Jerusalém. Ele fala, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Agora ali ele está falando como Deus. Isso. Deus sentindo dor, dizendo, eu já tentei fazer tantas vezes isso, eu queria que vocês ficassem aqui comigo. E a gente nunca percebe, né? Enfim, Jesus é traído por Judas, julgado por Pôncio Pilatos, condenado e crucificado. Morreu por volta das 15 horas. É uma morte de cruz, está descrita em Mateus 27, Marcos 15. Né? E no contexto da profecia bíblica, eu trouxe aqui no artigo a questão do profeta Isaías, no capítulo 53, que descreve o servo sofredor, que ele descreve de maneira muito clara essa questão daquele que carrega os pecados da humanidade. E também os Salmos de Davi, capítulo 22, ou seja, o anterior ao o Senhor é meu pastor, nada me faltará, 23 de Salmos, né, o anterior, que foi descrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo e já falava de uma maneira poética desse sofrimento associado à crucificação, Então a gente percebe que ali se consumou. Ali foi o momento da passagem. Ali foi a Páscoa. Exatamente, você foi muito pontual. Ali foi a Páscoa. Ali o mundo fica em silêncio. Ali um soldado para na frente dele, quando vai furar o lado dele, fura e percebe que sai água e sangue. A visão desse cara é, matamos o Filho de Deus. E o homem, Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Aí o pessoal não entende o que ele tá falando. Ele tá falando de Elias. Ele tá falando, não, meu pai, porque o Senhor me desamparou. E aí, ali é o homem, né? Ali é o homem, totalmente. Porque o Senhor, né, como um filho que fala, pai, eu precisava tanto do Senhor agora. Mas aí ele sabe que o pai já o recebeu. Quando ele respira, o último respiro dele, e aí ele... é bonito demais. Olha só que interessante. Mais de 700 anos, alguém escreveu. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, ou seja, praticantes de impiedades, criminosos e assim vai. Mas com o rico esteve na sua morte, José de Arimateia, o túmulo, né? Foi contado com os transgressores, né? Ladrão de um lado, ladrão de outro. E lá está o cumprimento dessa passagem que está em Isaías 53, do 9 ao 12, que é justamente o ponto que vale a pena todos vocês que estão nos assistindo fazer a leitura para compreender um pouco mais como que é um profeta escrever algo aproximadamente 700 anos antes do fato e aquilo se cumprir com uma preciosidade, com
com detalhamento incrível, incrível, incrível. E agora, vem até um ponto. Mas essa história para aqui, André? Com certeza não. Como é? Crucificou? Acabou? Não. Morreu? Não acaba aqui. Quando nós vemos o Antigo Testamento, Deus Pai, Novo Deus Filho e agora Deus Espírito Santo. Quando nós vemos isso e o texto é claro que diz: façam isso em memória de mim. Então, se você admira a pessoa de Jesus, o ama, você precisa lembrar. Como alguém que está naqueles primeiros dias de um amor e que tudo você fala suspirando. Mas esse amor, ele precisa criar forma, ele precisa criar... E aí eu não estou falando de religião, porque ainda vai ter um limite, a religião vai afunilar. Eu estou falando do dia a dia. Eu preciso me lembrar dele. Eu preciso me lembrar dele olhando para você. Eu preciso me... É difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas não acaba ali. Essa profecia contínua disse: eu voltarei. Eita, aí é um ponto interessante, tá? Porque de forma muito clara, né? Ele aparece, né, aos seus discípulos, que agora se tornam apóstolos, né? Aos seus apóstolos, e anuncia, né? Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique triste. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria lhe dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração. E ao mesmo tempo, é aquele que lá atrás escreveu àqueles que estavam, né, numa situação de opressão, numa situação: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Que falamos do Pai no Velho Testamento, falamos do Filho que cumpriu a sua missão aqui na Terra, e ali é instituído: não deixarei você sozinho, enviarei o meu Espírito. Ali está um novo reino nascendo. Um novo reino nascendo. Ele agora foi transportado para dentro de mim, com muita misericórdia, com muita bondade, eu teria casas melhores para ele morar. Tanto é que tem um texto, né, que aí a gente passa a entender o porquê Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você não foi pensado. Eu não fui. O povo dele não foi. Ele escolheu morar na gente. A Páscoa é a passagem de um Deus fora para um Deus que está morando numa casa não feita por homens. E chegando aí nas 15, né, minutos finais do nosso podcast, é importante deixar aquela mensagem, né? Porque no momento de desesperança, no momento que a gente está vendo, até comecei a escrever sobre o tripé, né, as tríades da qualidade de vida: corpo, mente e alma. E no último artigo eu até refleti: as pessoas estão procurando remédio, mas existe uma cura, e a cura está na alma. A cura está no Espírito. Então, a cura está nesse verso: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, a cura está ali, né? A cura está na compreensão de que tudo que se acaba é menos importante do que aquilo que não se acaba, ou seja, do Espírito, né? Daquilo que a gente alimenta todos os dias quando a gente pratica bondade, quando a gente pratica pacificação. Bem-aventurados, Sermão das Montanhas, né? Bem-aventurados pacificadores. Exato, os que choram porque bem-aventurados que choram porque serão consolados, pacificadores porque herdarão a terra, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque olha só, né? Vale a pena, pega lá, né? Livro de Mateus, né? Mateus 5, não é? Mateus, começa 5, vai até o 8. Pega lá. Bem-aventurado, ou seja, bom, feliz é aquele que consegue compreender que tudo que nós relatamos aqui não se acabou. Ele continua operando na sua, na minha, na nossa vida. Sim, exatamente. Não é isso? Qual mensagem a gente deixa no final desse podcast aí, meu irmão?
Mensagem de Páscoa. Se tivesse uma musiquinha, né, ô produtor, né? Uma mensagem de Páscoa. Eu diria para vocês ainda que a fé esteja em um momento de teste. Ele vive. Mas se ele vive, onde ele está? Na pior casa que ele poderia escolher. Mas foi ele que escolheu. Nem meu pai, nem minha mãe, nem nossa família, nem ninguém pode mudar isso. Mas os tempos são ruins, ele disse que seria. Mas ele nunca disse que nos abandonaria. Quando ele usa a palavra consolador, é porque ele sabia que nós choraríamos. Mas ele no mundo tereis mas aflições. tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu e disse que nós podemos, é porque ele habita em nós. Então nós que possamos confiar nele para olharmos nos olhos dele. Se não, se um dia nós tombarmos nessa terra, o apóstolo Paulo fala, se um homem que acredita em Deus apenas nessa vida, ele é o pior de todos os homens. Isso é lindo. Até quem ama escrever vê isso como uma poesia. Então, se talvez não chegou o momento, se os seus cabelos já estão ficando brancos, por inúmeras coisas da vida não é o melhor momento para a sua vida, eu preciso só lembrar de você uma coisa. Ele está vivo. Essa é a mensagem. Rapaz, muito obrigado, doutora Marcela Mármora, todo o pessoal da Anhanguera, pela oportunidade desse programa. Sim. Sem dúvida, é um dos podcasts mais esclarecedor que eu podia fazer. Né? Como professor, tinha uma frase que eu colocava muito no WhatsApp, antigamente até no Orkut eu coloquei, né? Assim que eu fiz o mestrado e tal, um mestre que tem Jesus Cristo como seu mestre, ou um professor que tem Jesus Cristo como seu mestre, porque essa mensagem que nós passamos aqui é a única mensagem que continua mudando vidas, é a única mensagem que continua mudando histórias, é a única mensagem que ela tem um poder de transpor a nossa carne, chegar no nosso espírito e nos transformar de dentro para fora. Essa é a única mensagem. É a mensagem que, ao olhar para uma enfermidade, olhar para uma questão material, uma questão de vaidade, uma questão que se acaba, ao olhar para aquela situação, eu passo a olhar, não, aquilo vai me produzir experiência, vai me produzir paciência, vai me produzir esperança, fé. Ou seja, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, é a única mensagem que você consegue compreender mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de prova, você consegue compreender que naquele momento Deus está do nosso lado. E que passou aquela tempestade, passou aquela situação, a segunda glória, né, sempre é maior e melhor que a primeira. Nós estaremos carregados de experiências e essa transformação, essa passagem marcada pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa passagem, sem dúvida, é a passagem mais transformadora que existe. Para quem já passou por uma experiência de quase morte, eu tive essa oportunidade e eu sou feliz por ter tido essa oportunidade. Claro, teve o sofrimento da família, não dá para dizer que não, né? Mas eu sou feliz por ter passado por essa oportunidade. E quem passa por essa situação quando há pouco recurso de medicamento, há pouco recurso na ciência, quando os médicos viram para a família e falam, agora é só Deus, recorra, né? E você tem um encontro especial. E depois desse encontro especial, quando você retorna, você fala de maneira muito clara, tudo que farei na minha vida que não era para ter, será para honra e glória do nosso Senhor. Esse programa foi para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está assistindo, passe a compreender um pouco mais. Não é loucura, porque para alguns o que nós estamos falando aqui é loucura. Ah, dois loucos falando, né? Mas não, nós estamos falando daquilo que nós não só acreditamos, mas naquilo que em nós é renovado todos os dias. Porque aí sim nós entraríamos na loucura do mundo de devolver com violência a violência, devolver com agressão quem nos agride,
né? Viver nesse ciclo tão ruim que leva à perdição. Sendo que nós podemos, ao olhar mesmo para aquelas pessoas que nos desejam algo mal, e falar que a paz do nosso Senhor esteja contigo, que a paz de Deus esteja contigo, haja paz na tua vida, haja paz na tua casa, porque nós sabemos que essa paz que nós acreditamos tem o poder de transformar aquela pessoa que hoje está no caminho de piedade, mas que amanhã poderá estar do nosso lado, acreditando que Jesus é aquele que nos liga. Religa religião, né? É ele que nos liga. E esse é o podcast. Gostou? Gostei, muito obrigado. Meu irmão, é isso. A você que nos acompanhou em mais esse Anhanguera Cast, aí, né? Sábado que vem, o último programa desta série, né? Desse período aí, dessa etapa, né? E fica o convite para você que está nos acompanhando, quer fazer curso superior, ir para uma instituição que não tem essa pegada que o pessoal fala muito aí de mudança na mentalidade do jovem. Não, nós simplesmente acreditamos na capacidade do conhecimento, e o conhecimento que transforma. Lá não é um local de pregação, mas lá é um local onde nós trabalhamos com conhecimento. E todo conhecimento ele é transformador. Com certeza. Em todas as ciências. Conhecimento elétrico. Por que nós fizemos aqui uma reflexão sobre a passagem de Cristo na Terra? Porque Deus nos deu a capacidade de interpretar um texto bíblico. Com certeza. Deus nos deu a graça de interpretar aquilo que está em 1 de Salmos, como ler e meditar na sua palavra dia e noite. E se eu tenho essa capacidade e conseguir construir um pouquinho de conhecimento, você pode ter certeza que a missão passa a ser o compartilhamento, que é um ato de humildade também. Então fica o convite para vocês, vai lá, vocês que estão nos acompanhando, vai lá na Anhanguera, centro de Jandira, aqui nós fazemos a gestão de Jandira, mas são 4 polos já, olha só André, tá crescendo. Jandira, Rio Pequeno, Pirajussara, Vargem Grande Paulista, a grande empreendedora doutora Marcela Mármore tem, né, aumentado o volume de alunos, são mais alunos para fazer a gestão como coordenador pedagógico. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida da doutora Marcela, glória a Deus por todos os professores que estão junto de nós lá, glória a Deus pelos funcionários que estão junto conosco e a você que está nos acompanhando. Como última mensagem, que a paz seja abundante na tua vida, na tua casa, e que o seu caminho seja guiado por aquilo que está em 119 de Salmos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz, o conhecimento que mais interessa é o conhecimento de Jesus Cristo. Ele é a graça. Por que graça? Porque nos foi dada de graça. E de graça nós estamos entregando. Aqui não existe nenhuma cobrança de piques, não tem nada disso. De graça. Apenas receba essa graça e compreenda que ela pode transformar a sua vida. Meu amigo André, Deus abençoe mais uma vez a todos vocês, ao pessoal que está aqui na retaguarda. É isso, fechou, até sábado que vem.